Graça e paz, meus irmãos, companheiros de tribulação e luta. Eu me chamo Marcos Cardoso, esse aqui é o nosso canal Emoções à Luz da Fé. É um canal onde nós falamos e mostramos a verdadeira ciência, né? Ou melhor, a rainha das ciências, que é as Escrituras. O vídeo de hoje é meio que uma continuidade do nosso último vídeo. Nós falamos sobre a questão da ansiedade, né? Patológica ou pecado. Algo importante que a gente precisa deixar bem claro é que quando nós, ou melhor, quando as escrituras ela denomina a ansiedade e ela é enfática em deixar isso claro, a ansiedade como pecado, ela é além, né? Como diz, como está a descrição, o nome, né, deste vídeo aqui, né? Ansiedade, né? Além de pecado. Então, a ansiedade ela é uma oportunidade, né? Quando nós entramos no nosso limite, nós nos aproximamos de Deus. E quando chega pessoas para mim com ansiedade, que são diagnosticadas ali com ansiedade, né? Segundo os critérios subjetivos da psicologia, essas pessoas, elas primeiro entendem o que é ansiedade ali, elas entendem, né, onde surge a ansiedade, é necessário toda uma pesquisa, né, uma busca para em que questão, né, a gente tira ali as questões físicas, né, ou seja, exames que estão ali que não foram feitos, exames que não estão nos seus níveis, né? As vitaminas que não estão nos seus níveis corretos, B6, B1, B12, vitamina D, né? Ácido fólico, ferritina, selênio e algumas outras que é solicitado ali para as pessoas fazerem, porque a gente tira essa possibilidade de haver ali uma questão física que esteja atrapalhando, porque quando está essas questões, né, hormonais, né, nutricionais e metabólicas estão desreguladas, a pessoa ela tem uma desordem mental. Como assim? A pessoa vai ficar com problemas. Que problemas? Porque esses aí têm um marcador biológico. Por quê? Existe um exame que faz. Essas pessoas descobrem ali que estão com níveis de B12 ou D e outra vitamina baixo. Então isso causa dificuldade nas questões cognitivas. Então essa pessoa vai ter preocupação excessiva, essa pessoa vai ter crises de pânico, falta de foco, atenção e memória. Então, precisamos olhar o ser humano integralmente como um todo. Mas nós precisamos também entender que patologizar um pecado é gravíssimo. E lidar com isso é necessário de amor, graça, né? É necessário de graça, amor e compreensão ao conversar com pessoas que são extremamente ansiosas. Essas pessoas elas precisam entender de onde vem essa extrema ansiedade, o porquê, se é um ídolo no seu coração, se é um desejo de controle, né? Onde surgiu isso? Porque nada é do nada, tudo tem um início, tudo tem um princípio. Se iniciou em alguma coisa, essa pessoa começou a falar ou fazer ou ter esses pensamentos por algum momento ela começou a ter isso. Então, o que é que fez um estalo? O que é que causou esse pânico? Eu comecei um atendimento esta semana e a pessoa ela veio para mim e a situação dessa pessoa é que essa pessoa trabalhou durante 7 anos com uma pessoa que causava pânico, pressão nessa pessoa. E essa pessoa era calma, tranquila, mas durante 7 anos essa pessoa começou a ter esses mesmos comportamentos. Então, ela começou a reproduzir esses comportamentos, as pessoas ao redor dela começaram a ver que ela estava muito ansiosa, muito agitada, muito preocupada. E isso surgiu de algo. Essa pessoa ela começou a ter crenças instaladas por outras pessoas, pelo ambiente, porque para ser instalada uma crença em nós, é necessário um ambiente de intimidade, autoridade e repetição. E quando existe isso, a crença é instalada. Ela tinha tudo isso, uma autoridade, uma intimidade, porque 7 anos, uma pessoa que trabalhava com ela, a patroa, e repetição durante 7 anos ouvindo tudo isso. Então essa pessoa começou a ficar ansiosa a ponto de erguer um ídolo de controle em seu coração, e a Bíblia relata lá em Ezequiel 14, né, dos versos 3 em diante, a Bíblia relata sobre o ídolo do coração, e a partir daí ela começou a
a querer controlar tudo e todos que estão ao seu redor. Então, o próprio verso 3 de Isaías 14, ele diz que quando nós criamos ídolos para o nosso coração, nós criamos pedra, tropeço a si mesmo, que leva à iniquidade. Então, a crença foi instalada, crença de controle, tudo está ao meu controle. Quando sai do controle, você fica ansioso, você fica preocupado, porque saiu do seu controle. A ideia é que você controla tudo, só que eu e você, nós não controlamos tudo. O que nós podemos gerenciar é o nosso comportamento, a nossa reação, aquilo que a nossa reação diante das coisas, mas nós não controlamos o mundo, nós não controlamos as finanças, nós não controlamos a crise, nós não controlamos as coisas ao nosso redor. Então nós precisamos entender que nós não controlamos tudo. Tudo, nem tudo está sob nosso controle. E neste momento é que vem a fé, a confiança em Deus. Então muitos nesse processo acabam perdendo a confiança em Deus, perdendo a fé e acabam pecando, tendo reações pecaminosas. Porque é muito importante entender isso, porque pessoas hoje estão tomando remédio para tratar pecado. E essas pessoas estão sendo escravizadas, primeiro, pelo pecado, segundo, pelo remédio. Porque passam a vida sendo escravizada pelo pecado, porque não consegue confiar em Deus. Enquanto de um lado existem pessoas que falam que não é falta de confiança, existem outro lado, não, isso é uma doença e você não tem controle disso. Então hoje é tido como um problema neurológico. Nós precisamos entender que nós não somos comandados por nossos neurônios. Não somos comandados pelos nossos neurônios. Então, quando há um marcador biológico comprovando isso, por exemplo, existem pessoas que têm traumatismo craniano por uma queda, um acidente, que essas pessoas elas não conseguem controlar os seus comportamentos. Veja então a síndrome de Torrent. É uma síndrome onde a pessoa ela fala alto e ela fala muita coisa. Ela não consegue controlar. Existe um marcador biológico, claro, porém existem comportamentos que vêm à tona não por conta da questão neurológica, mas por conta do caráter dessa pessoa. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Lucas 6, 45, se eu não me engano. Então, nós vemos que o próprio, é, é, o próprio Deus ele nos dá o norte. E lidar com a ansiedade é algo muito importante. Essas pessoas precisam de graça, elas precisam de amor, elas precisam de companheirismo, elas precisam ser pastoreadas pela palavra de Deus. O nosso coração ele precisa ser pastoreado pela palavra de Deus. O que é ser pastoreado? É ser guiado, é ser direcionado. Então, nós precisamos desse direcionamento. E a ansiedade é muito mais, além de pecado, é um convite a entender a nossa limitação, é nos aproximarmos de Deus. Porque a preocupação excessiva pode levar à doença. Não a doença, no caso a ansiedade em si, mas uma doença física. Eu atendo uma pessoas que se preocupam tanto com isso e os sintomas físicos são sintomas emocionais. O médico chegou para ela e falou: olha, a sua fibromialgia é emocional. Olha, esse problema que você tem aqui é emocional. Isso tudo é emocional. A moça que eu estou atendendo agora, a ansiedade dela causou pressão alta. Pressão alta. E ela toma remédio mesmo assim a pressão dela. Aí nós investigamos, olha, tudo indica que a sua pressão alta é emocional. Então, gerada pelas suas emoções, pela ansiedade, pela preocupação excessiva. Então, a mente humana, Provérbios 23:7 já diz como imagine sua alma é. Então, é um convite para nós nos apegarmos a Deus. Vamos ler um texto aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4. Acompanhe comigo. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, porque o Senhor está perto. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e súplica e ações de graça. Então Paulo fala aqui, olha, não andeis ansioso por coisa alguma. Não andeis ansioso por nada nessa vida. O mesmo Deus que criou o céu e a terra, ele vai nos proteger. Ele vai nos dar o pão do amanhã. Ele vai nos dar a comida. Ele vai nos dar a roupa.
Observem os pássaros. Né? O próprio Pedro ele diz também para a gente não andar, para a gente lançar, 1 Pedro 5,7, lançai as vossas ansiedades sobre ele, porque ele cuidará de vós. Quando a ansiedade, ela nos faz entender que nós somos órfãos, que a gente não tem um pai. Quando a ansiedade bate a porta do seu coração, que você atende esse sentimento mentiroso, porque muitas das vezes você acredita que você está sozinho, que você fica preocupado com algo que vai acontecer. Essa excessiva preocupação deixa você sem conseguir dormir e várias outras coisas. Em consequência, você perde o apetite e vários outros sintomas. Então, é uma experiência humana. É o ser humano que não consegue lidar com o seu coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso, o nosso coração é uma fábrica de mentira. E as pessoas que eu atendo, as pessoas falam, eu me sinto só, eu acredito que Deus não está comigo. Aí eu falo, olha, vamos ler aqui Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer de seus filhos, mesmo no ventre? Todavia eu não me esquecerei de ti. Então, o próprio Deus falou, estarei contigo todos os dias até a consumação do século. Então, é uma mentira, a nossa mente mente, né? Então, a gente acaba acreditando nessas ideias e acaba minando a fé e aquilo que Deus ele diz sobre mim e sobre você. Então, nós não precisamos ser guiados pelos nossos sentimentos, precisamos ser guiados pela palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele nos dá o caminho correto para que a gente saiba lidar com a ansiedade. E ele diz assim, é, no verso 6, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês. Quando você tiver com ansiedade extrema, preocupação, apresentem, o apóstolo Paulo ele diz primeiro, apresentem os seus pedidos diante de Deus. Fale, Senhor, estou ansioso, estou preocupado e eu estou muito preocupado. Apresente diante de Deus, seja sincero, fale para Deus o que você está sentindo. E o próximo passo, no mesmo verso, ele continua dizendo, pela oração, né, que é para apresentar diante de Deus, e súplica. Se a ansiedade continuar, você precisa suplicar ao Senhor. Agora você intensifica a sua oração. Você começa a intensificar a sua oração agora. E o verso continua, né? E ações de graça. E para finalizar, cante louvores. Engrandeça o nome de Deus. Cante. Né? Existe uma música baseada no Salmo 23 de Leonardo Gonçalves. Eu vou deixar ela aqui embaixo. Ela diz, eu não temerei, pois tu estás comigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Né? Então, não temerei mal algum. Né? Então, cante louvores, entoe hino da harpa, do inário, um hino que exalte o nome de Deus, que seja um hino cristocêntrico, um hino que traga a paz ao seu coração. E você vai dia a dia vencendo a ansiedade. A vitória da ansiedade não é uma mágica, é um processo. Então, um processo diariamente vencer a ansiedade. Assim como o processo de vencer o pecado é diariamente e estar próximo de Cristo, vencer a ansiedade se tornar algo diário. Você precisa criar agora um novo caminho, porque você criou um caminho de pavor. Agora você precisa criar um novo caminho em seu coração. Então lembre-se que a ansiedade é muito mais, é muito além do que pecado. A ansiedade é um convite para eu e você nos aproximarmos de Deus. A ansiedade, ela ofende ao Senhor. Nós precisamos lembrar sempre que nós temos um Pai que está nos céus. Um Pai que quer cuidar de cada um de nós. Então, que Deus te abençoe e que você tenha compreendido o que eu quis passar para você. Aproveite, curta, comenta, se inscreva aqui no canal, porque isso vai ajudar muito. Você curtindo e comentando, nosso vídeo vai ser recomendado para mais pessoas e elas vão ser abençoadas com esse conteúdo também. Que Deus abençoe vocês.